Já falávamos agora há pouco a respeito disso, né, que é um mês dedicado aos cuidados para a prevenção e combate ao câncer de pele. E sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui a doutora Ana Paloma Ribeiro. Ela é oncologista da Clínica Amo e vai falar um pouco para a gente a respeito dessa situação. Inicialmente, doutora, eu queria entender mesmo o que é esse dezembro laranja que as pessoas falam. A gente veio aí de 3 meses coloridos, né? De outubro rosa, que é o novembro azul, e agora o dezembro laranja. O que é que consiste o dezembro laranja e qual a importância de fato de a gente ter um mês dedicado a esse assunto? Bom dia, muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, ouvintes da Princesa. Bom dia, Fernando. Eu queria, na verdade, dizer que, na verdade, é um mês que a gente trabalha a consciência, né? A gente vem trazendo essas campanhas para a oncologia, para a conscientização e a prevenção. O Outubro Rosa, como você falou, da saúde da mulher, o Novembro Azul da saúde do homem, e o Dezembro Laranja a gente vem com a intenção de, começando o verão, a gente vem fazer a prevenção dos cânceres de pele, né? A gente sabe que são os tumores mais frequentes no ser humano, mais do que mama, mais do que próstata, apesar de serem muito benignos, ou seja, tem uma característica de não serem tão agressivos, com exceção do melanoma, que é outro ponto que a gente tem que tocar. E essa campanha de prevenção é basicamente porque a gente tem um país que é muito quente, a gente tem um sol muito importante e isso aumentou muito. Antigamente a gente não dava muita atenção, na verdade nem existia protetor solar, né? Eu era da época que nem existia protetor solar. Então, isso a gente vem tentando trazer, conscientizar as pessoas para os cuidados. Que aí, se você quiser, eu já vou adiantando esses cuidados, que é a proteção, uso de chapéu, uso de blusa com filtro solar, de protetor solar, a não exposição ao sol entre as 11 da manhã, 10 da manhã até as 14 horas, que é onde a gente tem o sol no pico máximo. Então, o Dezembro Laranja vem com essa intenção. Na verdade, a oncologia vem com meses dedicados a certos tumores, para que a gente possa fazer a prevenção da nossa população. Pois é, e o que é que consiste de fato o câncer de pele, né? Como é que é a característica dele, doutor? Eu digo isso porque volta e meia a gente tem algum caso de alguma pessoa conhecida que fala: poxa, eu tinha um sinal na pele que eu jamais imaginaria que isso era um câncer. Isso. E já convivo com isso há algum tempo e de repente é um câncer. O que é que consiste o câncer de pele em si? Isso, nós temos, na verdade, 3 tipos, né? O carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o temível melanoma, que as pessoas têm muito medo, né? Então, geralmente, são aquelas pintas. Tem umas dicasinhas que a gente dá, que é o ABCDE, que a gente chama dos tumores de pele, né? É a simetria, então é aquela pinta que você veio que vai crescendo de uma forma que não era comum, porque a gente nasce, tem algumas pintas que a gente nasce e tá ali a vida inteira. Mas se ela muda a característica, a borda aumenta, ela tem uma assimetria, ela tem uma coloração que fica diferente, ela evolui de forma rápida. Então, assim, toda dúvida a gente tem que procurar o nosso dermatologista. Aliás, eu acho que se a gente colocar um dermatologista na nossa vida, uma vez por ano, a cada 6 meses, é uma dica só, isso não é consenso, é interessante porque aquele sinal, principalmente aquelas pessoas que têm a pele mais clara e que tem aquelas manchinhas, que a gente chama de sarda normalmente, né? Que a gente chama de xeroderma pigmentoso. Mas são aquelas sardinhas. E às vezes você nota. Então, qualquer pinta suspeita, a gente tem que passar com o médico para a gente tirar a dúvida, né? Então, a prevenção hoje, ela é melhor do que o tratamento. Então, a gente que é oncologista pode ficar tranquilo. A gente prefere hoje prevenir do que estar tratando, né? E uma vez identificada essa lesão, claro que todo caso é um caso, mas taxa de cura, tratamento, como é que funciona? Como é que é essa questão? A pessoa identificou uma pinta suspeita, foi lá, é câncer de pele. A partir daí, o que é que faz? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa lesão. Avaliar e deixar as margens livres. Ou seja, a gente tem que dar um espaçozinho na pele para que não tenha nenhuma mais lesão. Às vezes isso não é possível. A depender do tumor, o melanoma é uma característica diferente, porque o melanoma ele tem uma outra abordagem. A gente tem a retirada cirúrgica, mas a gente tem algumas outras etapas, que é por isso que ele é encaminhado para um oncologista. A grande maioria dos tumores de pele, os carcinomas basocelulares, muitas vezes nem são encaminhados até a gente, né? Que deveriam ser, viu, pessoal? Podem encaminhar, que a gente orienta. Não só pela retirada, mas a retirada cirúrgica ela é fundamental. Nos próximos passos, a gente vai ver a depender do tipo de tumor. Mas a grande maioria dos tumores de pele são só retirados de forma cirúrgica e as medidas preventivas.
Então, repito, a medida da prevenção, a proteção solar, uso de camisa, uso de chapéu. Aqui em Feira é interessante que as pessoas usam sombrinha na rua também, né? Porque é muito quente, é muito sol. Muito. E é ótimo, viu? Não, é muito pelo contrário, eu acho fantástico. Sim, O lugar de sim. sol tem que usar mesmo. Então, habitualmente é da retirada cirúrgica. Em estadios mais avançados do melanoma, a gente entra em outras questões, como quimioterapia, imunoterapia, mas não é o tópico. A grande maioria é retirada logo. E a senhora falou muito aí de se proteger do sol, do uso do protetor, do chapéu. Por que o sol é tão danoso para a pele, doutor? E por que ele pode causar o câncer? Porque, na verdade, ele emite radiação, né? E essas radiações, elas agem dentro da pele e fazem o mecanismo de oncogênese que a gente faz, né? Elas destroem. É um mecanismo complexo, mas só para resumir, habitualmente você tem essas radiações alteram a conformação do tecido e esse tecido, então, vira câncer, como todos os tumores. Todos os tumores, eles são evolução de uma mutação. Mas primeiro, habitualmente, a gente tem que ter um start inicial, né? Então, aí ele transforma. Por isso que a gente fala sobre essa questão do sol. E, graças a Deus, a gente hoje tem protetor solar. Lembre que protetor solar é uma coisa nova. Eu tenho 47 anos, mas minha infância, nunca usei. Eu usava era hipoglós, pasta d'água. A gente não tinha. Vocês são muito novinhos, mas podem acreditar. Protetor solar é uma coisa nova. E como nem todo mundo tem acesso, né? Pela questão do custo, então a gente também precisa de políticas públicas que viabilizem essa proteção para a população. Então a gente também pede as medidas de barreira. Que essas medidas de barreira a gente consegue uma contenção bem interessante. Aqui, por exemplo, na zona rural, é muito comum a gente atender pacientes com câncer de pele. Ficam lá na lavoura, às vezes não usam chapéu, não usam boné. E lembrar os homens que a cabecinha vai ficando careca com o tempo, né? E a gente tem que usar protetor solar também. Outra área muito desprotegida é a área do pescoço. Às vezes a gente esquece, né, a área do pescoço. Então, hoje já tem aqueles chapéuzinhos que tem aquela barreirinha no pescoço, mas se você tiver a oportunidade, lembrar sempre das áreas não expostas. E a orelha, que hoje é muito comum porque a gente não passa protetor solar na orelha. Doutora, agora a gente está entrando num momento até um pouco complicado e começa no mês de dezembro, né? O tempo vai ficando mais quente. As pessoas, embora a gente viva tempos de pandemia, que é um ano totalmente diferente, que é um momento totalmente diferente, a gente não acredita que as pessoas vão deixar na sua totalidade de irem à praia ou à piscina. E é costume muito do baiano, das pessoas de regiões praianas, de pegar aquele bronze, né? De querer se bronzear, de ficar com a cor do verão, a mulher ficar com a marquinha do biquíni, aquela coisa que as pessoas fazem muito pela vaidade. Isso é possível fazer de forma saudável? O bronze, de forma geral, ele por si só, mudando o tom da pele pela exposição do sol, já é um risco ou pode fazer isso de forma saudável, você doutora? tomando o sol saudável, o sol da manhãzinha cedo, você tomando isso de forma paulatina, com certeza não vai lhe causar um problema. O problema é a exposição, que é essa exposição no sol das horas mais complicadas, que a gente coloca, na verdade, entre 10 da manhã às 15 horas. A gente no verão aqui tem sol até mais tarde, né? Mas o sol é saudável. Na pandemia, eu acredito que a gente não vai aglomerar tanto, né? A gente não tem vacina ainda. Espera, né? A gente Pelo espera. menos. E aproveito e faço um apelo, pessoal. A gente está ainda na curva, a gente ainda não está num grau de melhoria. A gente precisa ter esses cuidados hoje. Mas o sol saudável, ele não faz mal. Na verdade, eu tenho uma máxima que eu digo que tudo que é demais sobra, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, mas não vejo. Agora, claro, o pessoal que vai comer brinco, né? Bota aquele biquíni de fitinha, vai pro sol, passa aquele bronzeador e fica com certeza a lesão. Ela existe uma chance grande de ocorrer, principalmente. E outra coisa, os afrodescendentes, existia um mito de que não poderiam ter câncer de pele. Isso não é verdade, tá? Então, a gente também tem que proteger as peles escuras. Todos os fototipos a gente tem que proteger. Não tem aquela coisa mais de, o branco tem mais. Não, não existe isso não. Tá? Então, a gente tem que proteger todos os fototipos. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco. Importante a gente esclarecer essas dúvidas, trazer à tona esse assunto que está tão no nosso cotidiano, né? Muito mais do que muita gente imagina, até porque tem gente que pode estar ouvindo a gente, que está com câncer de pele e não sabe, né? Isso. Até se atenta por isso. Poxa, aquela pinta, a doutora falou, realmente tem uma característica diferente aqui, cresceu muito nos últimos dias. Enfim, procurar a Clínica Amo, e eu queria encerrar falando justamente a respeito disso, a estrutura que a Clínica Amo tem
para atender esses pacientes? Como é que funciona o tratamento lá? A gente sabe que lá tem uma equipe multidisciplinar, até porque já ouvimos aqui nutricionista, já ouvimos fisioterapeuta. Então lá tem uma equipe realmente multidisciplinar para lidar com cada caso, né, doutora? Temos a equipe multidisciplinar e temos também as parcerias, né? Hoje a Clínica Amo Feira, ela é composta de um corpo clínico de 5 médicos, sendo 3 hematologistas e 3 oncologistas, porque eu faço as duas áreas, tanto onco quanto hemato. Nós temos todo o período de assistência, toda a orientação, e lembrar que o oncologista não é só para tratamento, ele é para prevenção também. Então, familiares que tenham dúvida, as pessoas que estão, os cuidadores, e um lembrete aos cuidadores dos idosos, sempre procurem essas manchinhas nos idosos, né? Porque às vezes eles não mostram, às vezes é vergonha, às vezes é falta de conhecimento mesmo. Então, isso é um lembrete importante. Então, a nossa equipe hoje está à disposição de vocês para esclarecimentos de dúvidas. A gente também tem um site médico. Então, assim, a gente está sempre ali para poder tentar fazer com que a medida preventiva, que nos países desenvolvidos são muito mais eficazes do que no nosso, elas sejam aplicadas. Acreditem, a gente não gosta muito de tratar, não. Eu preferia trabalhar só com prevenção, porque gente doente não é bom. Claro, sem dúvida. Se a gente puder prevenir, né? Muito melhor. Muito melhor. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco, né? E a parceria também da própria Clínica Amo, que presta esse serviço também através da gente, né? A gente divulga as ações de vocês e é muito importante a gente tratar desse assunto. Um grande abraço, um ótimo dia para a senhora. Muito obrigada a vocês, muito obrigada aí aos ouvintes da Princesa, e que sigamos aí um 2021 e um dezembro laranja saudável, não só o dezembro, como o verão todo e o ano todo. Muito obrigada, bom dia. Valeu, conversamos com a doutora Ana Paloma Ribeiro, oncologista.